Igreja é Essencial, de Colin Hansen e Jonathan Leeman. Capítulo 3. Precisamos realmente nos reunir? Por Jonathan Leeman. Em todo o mundo, ouvimos cada vez mais acerca de novos protestos políticos. Quando milhares de cidadãos se reúnem e marcham para fins políticos, o público presta atenção, repórteres aparecem, as câmeras de vídeo são ligadas, políticos dão entrevistas e as pessoas em casa assistem seus telefones clicando em link atrás de link atrás de link. Então, depois de algumas semanas, uma legislatura pode aprovar novas leis, um órgão governamental pode promulgar novas políticas e a consciência de uma nação pode ser mudada, mesmo que só um pouco. Grupos de pessoas são poderosos, não apenas pelo que acontece quando eles se reúnem, mas pelo que esse grupo se torna ao se reunir. As pessoas do grupo podem se tornar um movimento, uma força, o início de uma mudança no mundo, para melhor ou para pior. O todo é maior do que a soma de suas partes. Não é de surpreender que acadêmicos escrevam livros sobre psicologia das multidões. As pessoas chegam com seus desejos ou queixas. Um orador carismático afirma esses desejos ou queixas. As pessoas olham ao redor e veem cabeças assentindo. Ouvem gritos de concordância. Indivíduos descobrem que não estão sozinhos. Seus desejos crescem. Eles podem até ser mobilizados para a ação, para construir ou destruir. O que torna os ajuntamentos tão poderosos? O fato de você estar fisicamente presente. Você vê, você ouve, você sente. Diferente de assistir a algo em uma tela, na qual você está fisicamente distante do que está assistindo. Uma reunião ou um ajuntamento literalmente o cerca. Isso define toda a sua realidade. Deus nos fez alma e corpo e, de alguma forma, misteriosamente, Ele os entrelaça de forma que aquilo que afeta o corpo afeta a alma. Em um ajuntamento, experimentamos o que outras pessoas amam, odeiam, temem e acreditam. E nosso senso de o que é normal e o que é certo pode mudar relativamente rápido. Os amores, os ódios, os medos ou as crenças da multidão tornam-se nossos. Isso não surpreende. Deus também nos fez criaturas espelhantes. Veja Gênesis 1, 26 a 28. Ele nos criou para espelharmos sua própria justiça, mas nós escolhemos espelhar outras coisas. É assim que as culturas se formam. Nós espelhamos, imitamos ou copiamos as pessoas ao nosso redor de formas boas e ruins. Os ajuntamentos simplesmente aceleram o processo. Mas os ajuntamentos não são poderosos apenas para as pessoas dentro deles. Eles afetam os de fora também. Talvez você tenha caminhado por um parque, visto uma multidão e esticado o pescoço nessa direção. O que está acontecendo? Você se perguntou. Então você caminhou até bem próximo à multidão e deu uma espiada. Por quê? Porque você se perguntou se estava acontecendo algo que não queria perder, algo importante ou emocionante. Ou você pega seu celular e vê uma notificação sobre uma passeata. Você pensa, uau, isso parece uma grande coisa. E você clica no link. Ajuntamentos mudam vidas, mudam culturas, mudam o mundo. Eles são poderosos. Igrejas se reúnem e são reuniões. Como em um protesto político, a reunião da igreja molda um povo. Ela molda cada um de nós como indivíduos e nos molda coletivamente em uma cultura, uma força ou um movimento. Ela nos molda como a cidade de Deus. E como em um protesto, esse ajuntamento oferece um testemunho visível para o mundo inteiro ver. Diz ao mundo que somos cidadãos do céu. O que está acontecendo ali? Eles perguntam. Um pastor amigo nosso observou recentemente que, quando as quarentenas da Covid-19 terminaram, sua igreja descobriu de novo como a reunião é profundamente espiritual. Essa foi a palavra que ele usou, espiritual. Ele está certo. Nossas reuniões são espirituais. No entanto, ironicamente, elas são espirituais porque, pelo menos em parte, são físicas. Deus sempre quis que seu povo estivesse fisicamente reunido com ele. É por isso que ele criou Adão e Eva com corpos físicos e caminhou com eles no jardim do Éden. Ele os expulsou de sua presença apenas quando pecaram. Deus então reuniu o povo de Israel na terra prometida e lhes disse que se reunisse regularmente no templo
onde ele habitava. Por exemplo, em Deuteronômio 16:16, 31, 10 e 12 e versículo 30. Novamente eles pecaram, e novamente ele os expulsou da terra. Talvez a prova mais clara de que Deus deseja se reunir com seu povo seja a encarnação. O Filho de Deus assumiu um corpo. Aquele que estava com Deus e que era Deus, João 1 e 2, se revestiu de carne para que pudesse estar conosco, João 1:14. E ele prometeu edificar sua igreja, uma palavra que, traduzida literalmente, significa assembleia, Mateus 16:18. É possível que você nunca tenha se perguntado por que Jesus escolheu a palavra igreja. Os judeus da época de Jesus se reuniam nas sinagogas, mas Jesus não usou a palavra sinagoga, ele usou a palavra igreja. Por quê? Podemos responder a isso olhando para trás e para frente no enredo da Bíblia. Olhando para trás, aprendemos que foi profetizado que Jesus reuniria um povo que fora espalhado pelo exílio. Veja Joel 2:16. Olhando para frente, entendemos que Jesus queria que essas assembleias, essas igrejas, antecipassem a assembleia final, onde Deus habitará com seu povo mais uma vez. Abre aspas. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Fecha aspas. Apocalipse 21:3 e também 7:9. Nossas igrejas locais reunidas representam a presença de Deus com o homem, onde o céu vem à terra. Abre aspas, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Fecha aspas. Mateus 18:20, também o versículo 17. Isso não acontece na internet nem na nossa cabeça. Acontece, abre aspas, quando vocês se reúnem como igreja, fecha aspas, para usar uma frase de Paulo, a qual sugere que há um sentido em que uma igreja não é uma igreja até que se reúna. 1 Coríntios 11:18. Às vezes, as pessoas gostam de dizer que uma igreja é um povo, não um lugar. É um pouco mais exato dizer que uma igreja é um povo reunido em um lugar. Reunir-se ou ajuntar-se regularmente faz uma igreja ser uma igreja. Isso não significa que uma igreja deixe de ser igreja quando as pessoas não estão reunidas. Assim como um time de futebol não deixa de ser um time quando os membros não estão jogando. O ponto é que reunir-se regularmente é necessário para que uma igreja seja uma igreja, assim como um time tem que se reunir para jogar para ser um time. Jesus organizou o cristianismo dessa maneira. Seu intuito é centralizar nosso cristianismo em torno de nos reunirmos regularmente, vermos uns aos outros, aprendermos uns com os outros, encorajar-nos e corrigir-nos uns aos outros e amarmos uns aos outros. Coisas espirituais acontecem quando os cristãos ficam lado a lado, respirando o mesmo ar, unem as vozes em canções, ouvem o mesmo sermão e partilham do mesmo pão. Veja 1 Coríntios 10:17. Você olha em volta e pensa, abre aspas, eu não estou sozinho nessa fé. O que podemos fazer juntos? Fecha aspas. Isso é bastante teologia, mas vem com uma lição. Isso explica por que o autor de Hebreus escreve, abre aspas, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Fecha aspas. Hebreus 10:24-27. Na reunião, estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Nós encorajamos uns aos outros. E observe a advertência do autor. Se continuarmos pecando por não fazer essas coisas, incluindo não se reunir, devemos esperar o julgamento de Deus. Meu Deus, ele leva isso a sério. Não é que ir à igreja faz de você um cristão. A questão é que frequentar a igreja é o que os cristãos fazem. Isso demonstra que o Espírito de Cristo está em nós e, portanto, desejamos estar com o povo de Cristo, centrado na palavra de Deus. Alguns capítulos atrás,
Contei que passei de não frequentar a igreja a frequentá-la 3 vezes por semana quando me mudei para Washington, D.C. Antes disso, eu evitava o povo de Deus e ficava até um pouco envergonhado de ser visto perto deles. No entanto, de repente e estranhamente, eu desejava estar com eles. Todas as semanas ansiava por estar com a igreja. O que animou essa mudança? De modo mais proeminente, eu queria ouvir de Deus. Afinal, é isso que torna as reuniões da igreja distintas de protestos políticos ou de qualquer outra assembleia. Nos reunimos em torno das próprias palavras de Deus, abre aspas. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 2:13. No ajuntamento da igreja, Deus fala e os cidadãos do planeta Terra podem ouvir a Deus e ver um povo crescendo em torno da palavra dele. Quando os incrédulos entram na reunião, Paulo promete: são convencidos do pecado, os segredos de seus corações são revelados e eles se prostram e adoram a Deus exclamando, abre aspas, Deus está, de fato, no meio de vós. Fecha aspas. Veja 1 Coríntios 14, 24 e 25. O desafio da Covid-19. Não se reunir. A pandemia da Covid-19 foi um desafio para as igrejas em todo o mundo, precisamente porque, em muitos lugares, os santos tiveram dificuldade em se reunir e aprender a estimar as palavras de Deus juntos. Depois de alguns meses sem reuniões durante o período inicial da Covid-19, senti como se estivesse perdendo o rastro da minha igreja. Os amigos perguntavam, como está a sua igreja? E eu tinha dificuldade em responder. Eu fazia ligações regulares e enviava mensagens de texto para os membros individualmente, mas não conseguia mentalizar todo o corpo. A igreja parecia água de chuva em um estacionamento depois de uma tempestade, toda espalhada em poças rasas aqui e ali. Os presbíteros se preocupavam mais com os membros espiritualmente fracos que estavam com dificuldades em sua fé ou enfrentando tentações específicas. Nós nos preocupamos com aqueles que já pareciam estar espiritualmente à deriva, aqueles com o pé do lado de fora. Contudo, não nos reunirmos afetou a todos, tanto os espiritualmente maduros quanto os imaturos. Cada um de nós precisa ver e ouvir nossos santos irmãos regularmente. Caso contrário, são apenas os padrões dos colegas de trabalho, dos amigos da escola ou dos personagens de televisão que observamos. Assim que a pandemia começou, muitas igrejas em todo o mundo transmitiram ao vivo seus cultos e muitas vozes exaltaram o valor duradouro da igreja virtual. Os pastores que antes criticavam a ideia agora abriram campi virtuais e os prepararam com pastores em tempo integral, prometendo que esses campi continuariam indefinidamente. Esse foi um desenvolvimento emocionante na história do cumprimento da Grande Comissão, disseram alguns. Ainda assim, nos perguntamos, o que fica faltando quando sua experiência na igreja nada mais é do que uma transmissão ao vivo semanalmente? Para começar, você pensa menos nos outros membros. Eles não vêm à mente. Você não esbarra neles nem tem conversas rápidas que levam a conversas mais longas durante o jantar. Além disso, você se afasta do caminho do encorajamento, da prestação de contas e do amor. Louvado seja Deus porque podemos baixar as verdades bíblicas virtualmente, mas vamos louvar a Deus porque a vida cristã é mais do que apenas uma transferência de informações. Quando a igreja está apenas online, não podemos sentir, experimentar e testemunhar essas verdades, tornando-se encarnadas na família de Deus, que fortalece nossa fé e cria laços de amor entre irmãos e irmãs. Igreja virtual é um oxímoro. Pense nisso. Talvez você tenha lutado com um ódio oculto por um irmão durante toda a semana, mas então a presença dele à mesa do Senhor leva você ao arrependimento e à confissão. Você lida com suspeitas em relação a uma irmã, mas então você a vê cantando as mesmas canções de louvor e seu coração se aquece. Você sofre com ansiedade sobre o que está acontecendo politicamente em sua nação, mas então o pregador declara a vinda de Cristo em vitória e vindicação. Você ouve gritos de Amém ao seu redor e se lembra de que pertence a uma cidadania celestial unida em esperança.
Você está tentado a manter seus problemas no escuro, mas então a pergunta carinhosa, mas incisiva do casal mais velho durante o almoço, como vai você de verdade, atrai você para a luz. Nada disso pode ser experimentado virtualmente. Deus nos fez criaturas físicas e relacionais. Definitivamente, a vida cristã e da vida da igreja não podem ser baixadas. Deve-se observá-las, ouvi-las, adentrá-las e segui-las. Paulo, portanto, exortou Timóteo a zelar por sua vida e doutrina, visto que ambas seriam cruciais para salvar a si mesmo e a seus ouvintes. 1 Timóteo 4:16. Não é nenhuma surpresa que a popularidade da igreja virtual ou online esteja crescendo. Ela é conveniente e, honestamente, permite que você evite relacionamentos complicados. Entendemos. Essa é uma tentação forte. Quando ainda era solteiro, me mudei para outra cidade. Eu não tinha uma igreja nem conhecia ninguém. Poucos dias depois de chegar, o pensamento cruzou minha mente. Abre aspas, posso sair e fazer o que quiser. Ninguém está aqui para ver ou perguntar. Isso é interessante. Fecha aspas. Felizmente, o Espírito imediatamente me repreendeu. Você sabe de onde vem esse pensamento. Não, isso não é um impulso a ser seguido. Quanta graça! O Espírito graciosamente refreou meu coração naquele dia. No entanto, não perca a lição. Normalmente, ele tenciona usar irmãos e irmãs na igreja para nos ajudar a lutar contra a insensatez e a tentação. Sim, reunir-se com a igreja pode ser inconveniente, mas o amor também é. Relacionamentos são complicados, mas o amor também é. Conversas francas são assustadoras, mas o amor também é. Nosso temor é que o impulso em direção à igreja virtual seja um impulso para individualizar o cristianismo. Podemos debater a sabedoria de usar tal ferramenta por um tempo limitado em uma emergência, como uma pandemia. Cidades costeiras de países em guerra muitas vezes eram proibidas de se reunir nas noites de domingo durante a Segunda Guerra Mundial por causa dos blackouts impostos pelo governo. Bem razoável. No entanto, oferecer ou encorajar a igreja virtual como uma opção permanente, mesmo com boas intenções, fere o discipulado cristão. Ela treina os cristãos a pensar em sua fé em termos autônomos. Ensina que podem seguir Jesus como um membro da família de Deus, em algum sentido abstrato, sem ensiná-los o que significa ser parte de uma família e fazer sacrifícios por uma família. Nesse sentido, os pastores devem encorajar as pessoas a se afastarem da presença virtual tanto quanto possível. Recentemente, disse aos meus companheiros presbíteros: irmãos, precisamos encontrar uma maneira gentil de lembrar nossos membros de que a opção de transmissão ao vivo não é boa para eles, não é boa para o seu discipulado e não é boa para a sua fé. Queremos que isso fique claro para eles, para que não se tornem complacentes e não se esforcem para se reunir conosco, se puderem. O mandamento da Bíblia para congregar não deve ser um fardo. Veja Hebreus 10, 25 e 1 João 5, 3. Antes, é para o bem da nossa fé, do nosso amor e da nossa alegria. Embaixada do céu. Começamos este capítulo comparando a reunião da igreja a um protesto, mas há uma metáfora melhor que nos preparará bem para os próximos capítulos. Igrejas reunidas são embaixadas do céu. Uma embaixada é um posto avançado de uma nação, oficialmente sancionado dentro das fronteiras de outra nação. Ela representa e fala em nome dessa nação estrangeira. Ela representa seu governo. Por exemplo, se você alguma vez visitar a capital de seu país, poderá andar pelo setor de embaixadas, onde se concentram embaixadas de todo o mundo. Você verá a bandeira e a embaixada do Japão, depois as do Reino Unido, da Itália e da Finlândia. Cada embaixada representa uma nação do mundo e seu governo. Se você entrar em uma dessas embaixadas, ouvirá a língua da nação que ela representa. Entre a equipe de funcionários, você experimentaria sua cultura. Se você comparecesse a um jantar na embaixada, experimentaria suas iguarias. E se você entrasse sorrateiramente nos escritórios, presumimos, aprenderia sobre seus negócios diplomáticos. O que é uma igreja reunida? É uma embaixada do céu. Entre na sua igreja ou na nossa e o que você deve encontrar? Uma nação totalmente diferente, peregrinos, exilados, cidadãos do reino de Cristo.
Dentro dessas igrejas você ouvirá as palavras do Rei do Céu serem declaradas. Você ouvirá a linguagem da fé, da esperança e do amor do céu. Você terá uma degustação do banquete celestial do fim dos tempos por meio da ceia do Senhor. E você será encarregado de seus negócios diplomáticos ao ser chamado para levar o evangelho à sua nação e a todas as outras nações. E não apenas isso, você deve experimentar o início da cultura do céu. Os cidadãos celestiais dessa embaixada são pobres de espírito e mansos. Por seguirem a Cristo, eles têm fome e sede de justiça. São puros de coração, são pacificadores que dão a outra face, caminham a segunda milha e dão suas camisas e agasalhos se você pedir. Eles nem mesmo olham para uma mulher com lascívia, nem sequer cometem adultério. Eles não odiarão, muito menos cometerão assassinato. Jesus não pediu às Nações Unidas, à Suprema Corte ou a um departamento de filosofia de universidade que o representasse e declarasse seus julgamentos. Ele pediu aos humildes, aos pequenos, às coisas que não são. 1 Coríntios 1:28. Ele pediu à sua igreja e à nossa. Infelizmente, nossas igrejas nem sempre declaram e personificam o céu adequadamente. Vamos decepcioná-lo e dizer coisas insensíveis. Vamos até pecar contra você. Nossas assembleias são meramente sinais e prenúncios daquela futura Assembleia Celestial, assim como os pequenos pedaços de pão que recebemos na ceia do Senhor são sinais de um banquete celestial. Eles não são a coisa em si. No entanto, nosso desejo é indicar a você o coração do céu, que é o próprio Cristo. Ele nunca peca ou decepciona. A boa notícia é que pecadores como você podem se juntar a nós nesse empreendimento se você apenas confessar seus pecados e segui-lo.